Boa noite, amada família quadrangular. Eu espero que todos estejam bem. Fiquei muito contente em saber ainda há pouco a respeito da vida do Israel, a respeito da saúde dele, em nome do Senhor Jesus. Logo ele vai sair dessa, nós estamos orando para que isso aconteça. E eu queria aproveitar nesta noite para compartilhar uma palavra com os irmãos, para que nós não estejamos tão dispersos, né? Embora o momento seja de reclusão dentro dos nossos lares, mas eu digo disperso porque nós não estamos nos reunindo na casa do Senhor. Mas eu creio que em breve nós vamos poder ter esse privilégio, como eu sempre digo, de poder agradecer ao Senhor nosso Deus, de podermos estar juntos na casa do Senhor, cultuando o nome do Pai. Quero ler aqui o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, onde a palavra do Senhor nos diz assim, através do apóstolo Paulo: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois agora salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, e se não é que o crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim havemos crido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo relembrando a igreja dos Coríntios, mostrando a eles, ou relembrando a eles, a respeito do evangelho que lhes foi pregado. Porque, queridos, nós não podemos nos esquecer das sagradas palavras. E o apóstolo está aqui falando para a igreja a respeito deste evangelho que foi pregado a eles, e eles receberam, né? A palavra mostra que eles receberam este evangelho. E este evangelho, então, é o que está mantendo a vida deles agora. Embora, como igreja, haviam muitas falhas na igreja de Corinto, como nas nossas igrejas hoje, onde existem pessoas, existem problemas, existem dificuldades e existem falhas. Mas louvado seja Deus por aqueles que estão firmados na palavra. Por isso que o apóstolo Paulo fala que relembra eles a respeito do Evangelho, porque nós temos que ficar firmes no Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele fala, né? Por este Evangelho fostes salvos. A palavra nos ensina, amados, que nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus, através da nossa fé, por meio da nossa fé. Mas, se não houvesse o Evangelho para nos informar e o Espírito Santo para testificar, como então saberíamos a respeito da salvação? Como saberíamos a respeito de alguém que veio ocupar o nosso lugar, a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida? Então, este Evangelho, ele nos traz esta verdade e esta certeza. E ele ensina, né? Aqui o apóstolo ensina à igreja o que ele aprendeu. Ele aprendeu o Evangelho da forma que lhe foi passado pelo Espírito Santo, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. E não há outra verdade maior do que essa, queridos. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós não poderíamos pagar o preço do nosso pecado, mas o Senhor Jesus pagou por nós. Amém? Então nós glorificamos a Deus
porque temos um remidor, um resgatador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E outra verdade que foi passada ao apóstolo, e ele creu desta maneira, foi que Jesus Cristo foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Não teria vantagem nenhuma, não teria valor nenhum se Jesus Cristo apenas tivesse sido morto e tivesse sido sepultado. Não teria nenhum valor a palavra, mas louvado seja Deus que ele ressuscitou. E com a ressurreição de Cristo Jesus, nós, os que cremos na sua palavra, também somos ressuscitados juntamente com ele. Por isso, queridos, que a morte já não tem domínio sobre a vida daqueles que amam e servem ao Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo nos ensina, não é? Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque são declarados diante de Deus, justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, esta notícia que o Evangelho nos traz, que Jesus Cristo ressuscitou, é a grande porta que se abre, não é? É o valor da morte de Jesus, é o fato da sua ressurreição. E juntamente então com ele nós somos ressuscitados. E a palavra nos mostra aqui, o apóstolo testificando, que ele foi visto. Não foram apenas palavras citadas, Jesus ressuscitou, o carpinteiro que havia sido morto ressuscitou. Não, ele foi visto. A palavra de Deus testifica isto, que ele foi visto primeiramente pelos seus apóstolos. Depois o apóstolo Paulo nos mostra aqui por mais de 500 pessoas e por derradeiro a ele, que se considera o menor dos apóstolos, porque ele não se achava nem digno de ser chamado apóstolo, porque ele foi um perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Mas o que importa, amados, não é a pessoa antes de Cristo, é a pessoa depois de Cristo. Porque depois que o apóstolo teve um encontro com o Senhor Jesus, a vida dele foi transformada, a vida dele foi mudada, e ele passou a ser agora um servo poderoso nas mãos do Senhor. Não que ele tinha poder, mas que o Evangelho na vida dele e o Espírito Santo operando o tornou um apóstolo poderoso. E ele coloca aqui sobre trabalho, não é? Ele fala que ele trabalhou muito mais do que todos os outros apóstolos em prol do Evangelho do Reino de Deus. Então, queridos, resumindo esta palavra, o que nós chegamos à conclusão de que não importa a maneira que nós somos, o tamanho que nós temos, a capacidade que nós temos, a importância que nós temos na sociedade, nada disso importa. O que importa é o que nós somos diante do Senhor. A nossa vida começou a contar depois de Cristo, depois que aceitamos, que recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E o que importa também é que façamos aquilo que Ele colocou para nós fazermos. Nós não precisamos fazer além daquilo que Ele mandou que nós fizéssemos. A palavra nos ensina que nós temos que fazer bem. Aquilo que Ele nos deu a fazer, nós temos que fazer bem. Então, que a vontade do Pai na nossa vida se cumpra. E que aquilo que Ele determinou como missão para nós, igreja, que nós venhamos a fazer. Nós não precisamos ficar pensando, em ganhar o mundo. O que importa é ganharmos aqueles que Ele põe ao nosso redor. É fazer aquilo que Ele colocou para que nós possamos fazer. A palavra fala que Deus deu a uns capacidade, como a parábola dos talentos nos ensina. Para um o Senhor deu 5, para outro deu 3 e para outro deu 1. Amém? O que nós não podemos é desperdiçar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O que nós temos que fazer, vamos fazer. Então eu incentivo os irmãos a continuarem firmes, esta família quadrangular abençoada de Vila Industrial. Eu incentivo os irmãos a continuarem firmes na palavra, firmes na promessa, firmes na obra que o Senhor tem colocado para que cada um possa fazer, e em nome do Senhor Jesus nós vamos chegar lá.
Amém? Israel, se este vídeo chegar até você, um grande abraço, Deus te abençoe, você logo vai sair dessa, eu creio, e vai estar na casa do Senhor, podendo testemunhar a sua vitória. Amém, amados? Que Deus abençoe. Quero agradecer, aproveitar este momento, agradecer aos irmãos que se preocupam, né, com a casa de Deus, que estão depositando seus dízimos na conta do banco. Outros têm me procurado e passado para mim em particular. Então eu quero louvar ao Senhor Deus pela sua fidelidade. Esta é a tua semente que você está lançando, e eu tenho certeza, querido, que essa semente há de prosperar, há de germinar, e você há de recolher muito no seu celeiro, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, um grande abraço, e vamos continuar orando para que isso passe e nós possamos nos ver no templo e possamos adorar aquele que é o único e verdadeiro Deus. Um grande abraço em nome do Senhor Jesus. Amém.